Será possível diminuir o confrontamento e a conflituosidade religiosa, pondo várias pessoas a partilhar a mesma arte, como faz o Daniel Barenboim? Lembro-me sempre de um texto pela negativa, mas apesar de tudo revela alguma sensibilidade numa situação de terror, em 1919-20, houve várias situações de terror, né? Então a União Soviética nascente, mas em 19-20, Lenin confidenciava a Lunacharsky, que era o seu ministro da Cultura, comissário, se pode dizer, que não queria ouvir a sonata apaixonada de Beethoven. E ele gostava muito da sonata apaixonada de Beethoven, porque dizia: se eu ouço a sonata apaixonada de Beethoven nesta fase da vida, apetece-me acariciar a cabeça dos meus inimigos, e eu não posso fazer isto neste momento, porque a revolução tem que continuar, dizia o Lunacharsky, citando Lenin, como é evidente. E deu-me pensar no terceiro exemplo. Há um pianista amador, conhecido, que dá pelo nome de Joseph Ratzinger, que diz publicamente que aprecia muito Mozart e que passa grande parte do seu tempo disponível, que não deve ser muito, mas as férias com certeza, tocando Mozart, até fotografias dele, desde os livros, desde a autobiografia, que para em 77, talvez. Não, para em 97. Há fotografias dele tocando piano. E dei-me a pensar, ou a imaginar, seguramente não terei esse privilégio, se seria possível Ratzinger, que gosta tanto de Mozart, que tocar, por exemplo, as sonatas de Mozart para piano e violino. Lembro-me sempre quando um dos grandes amigos meus dizia: não são para violino e piano, são para piano e violino. Muda tudo. É um bocado verdade. Mas as sonatas de Mozart para piano e violino, seria possível imaginarmos uma cena, ou a vivência privilegiada de Ratzinger, tocá-los com um violinista judeu, por exemplo, ou muçulmano de preferência, seria viável. Ou, por exemplo, abrir as portas da Basílica de São Pedro para um coro ou para uma orquestra muçulmana, por exemplo. Será isso possível? Não sei. No entanto, estou convencido que algo poderia mudar, não seria decisivo. Na ciência, que era o último exemplo que eu queria dizer, se há contributo da humanidade com uma dimensão universal, são a ciência e as suas leis, por definição. As leis da ciência são universais. Pelo menos as leis puras da ciência. Não vou agora discutir se a medicina, eu sou médico, é uma ciência ou não, o que é que tem de ciência, o que é que tem de dado, onde é que começa uma coisa, onde é que é o que há de precário e provisório e estável, na verdade, em medicina, ou na verdade científica da medicina, isso vai-nos ir muito longe, mas pelo menos a ciência em si é seguramente algo das, digamos, atividades mais universais da humanidade, isto é, a lei da física e da astronomia e da química é tão verdadeira em Lisboa, como em Israel, como em Damasco, como em Pequim, como no Japão. E, portanto, estava eu a pensar nisto quando me lembrei, mas a verdade é que tudo no dia 29 de outubro eu estava em Paris, numa reunião da Unesco de bioética, em que se discutia supostamente as chamadas medicinas alternativas. E, portanto, independentemente de sabermos se há uma bioética, ou há várias bioéticas, a maioria da Assembleia era composta por africanos e asiáticos. Os ocidentais, europeus e norte-americanos eram claramente minoritários, e eu incluí-me no grupo ocidental, e discutíamos, do ponto de vista ético, numa reunião de ética, portanto, a viabilidade de levarmos, no fundo, a isto, chamávamos por outras palavras, mas de levarmos ou não a sério as medicinas alternativas, e punham-se no mesmo saco coisas que não se deviam misturar, porque misturava-se a homeopatia com bruxaria, com amuletos, com acupuntura, e eu acho que isto não são realidades misturáveis, mas enfim, não vou agora entrar por essa discussão. Tenho todo o respeito por aquilo que não sei, portanto verifico que, por exemplo, a acupuntura resolve muita coisa, não sei como, não sei explicar como, não conheço as leis da acupuntura, não sei se alguém os conhece, mas verifica que passa-se, não é? E, portanto, recuso a comparar a acupuntura com outras formas de semibruxeiro. Mas o professor Juan Marcial Clavel, hoje ao almoço, dizia que no Japão as medicinas alternativas são extremamente poderosas e que ainda recentemente, vou falar disso aqui um bocado, houve um congresso extremamente importante para isso. Mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer, para terminar a minha intervenção, era o seguinte: partindo do princípio que a ciência pode unir a humanidade, que a medicina, neste caso, pode unir a humanidade e pode ter um contributo para unir pessoas que têm diferenças culturais e religiosas, pelo menos culturais e religiosas, já não vou dizer políticas,
Apesar de tudo, eu dei por mim no simpósio sobre as medicinas alternativas com uma enorme hostilidade de 2 blocos perfeitamente intransponíveis, em que de um lado os ocidentais defendiam a medicina clássica, convencional, científica, replicável, objectivável, mesurável, e do outro lado todos os asiáticos e todos os africanos diziam, mas também há uma medicinas alternativas. E não só porque são mais acessíveis, porque não há lista de espera, porque curam, porque resolvem, não apenas pelo argumento sociológico de que 20 ou 30% dos chineses e dos tailandeses e dos indonésios porque essa medicina alternativa. E criou-se ali uma situação perfeitamente insustentável, que não sei como é que vai ser resolvida na próxima reunião em maio, em que supostamente as pessoas, todos eram médicos, e apesar de serem médicos, a tradição cultural deles era fortíssima. A sociologia, a prática era fortíssima e criou-se ali, de facto, não falávamos todos a mesma ética, criou-se ali um clima bastante intransponível, que eu não sei muito bem como é que isto vai terminar. Bom, estou a terminar a minha intervenção, eu sei que lancei muito mais perguntas do que respostas, mas também não estava escrito em nada nenhum que eu vinha aqui dar respostas para o que quer que fosse. A questão para mim fundamental é esta. E terminando por onde comecei, não me parece possível que alguém possa dialogar com o outro se não dialoga consigo próprio e se não dialoga com aqueles que supostamente pertencem ao grupo em que nós estamos inseridos. Portanto, o caso concreto da Igreja Católica, por exemplo, eu não vejo que possa haver grande aproximação, seja com os anglicanos, independentemente agora do problema das mulheres na Igreja Anglicana e de toda a fricção, seja com os judeus, seja com a Igreja Ortodoxa, que também não há passos quaisquer de aproximação. Não parece, já para não falar nas religiões do Oriente, budismo, sintismo, ou quando vai ser a falar melhor do que eu, não parece que possa haver qualquer passo de aproximação enquanto não houver passos de aproximação interna ou de reconciliação interna. Mas veremos. Muito obrigado pela vossa atenção.